Ora viva e sejam bem-vindos a mais um episódio de Fala Barato. Como sempre, todas as semanas, estamos aqui com eu, Paulo Carlos, e aqui o senhor José, também conhecido como Zé, o próprio. Portanto, estamos cá para falar sobre assuntos interessantes, ou que nós achamos que são interessantes e relevantes na perspectiva de financeira, perspectiva educativa e perspectiva de literacia, ou que falem de assuntos que sejam atuais, ou assuntos que tenham alguma relevância nas nossas vidas, relevância prática, digamos assim. O assunto de hoje é um assunto que também foi trazido aqui pelo nosso querido Zé, diz respeito a um fenómeno que ocorreu durante, aliás, foi precursor à crise de 2008, aquilo que em inglês é subprime mortgage crisis. Essencialmente teve com o facto de se andar a vender dívida que estava associada a imóveis, basicamente foi isso. Mas eu vou deixar aqui o José falar-nos um pouco daquilo o que é que levou a essa crise e o que é que essa crise significou depois e repercutiu no futuro, que é algo que iremos falar. Então, José, se nos puderes então elucidar o que é que aconteceu. Tu inclusive foste buscar o nome, que também é o nome de um filme, que é o Big Short, e vamos começar então por aí. O que é o Big Short? O que é que aconteceu em 2008? Ora bem, primeiro dar o disclosure que isto é um podcast da Associação Finance Valley. Faltou-te no início, mas de resto tudo bem. As pessoas já sabem, não é? Quer dizer, isto também não temos de estar sempre a ser chatinhos, mas continua assim. Pronto, tu falaste em short, de Big Short. O short é uma forma de apostar contra o mercado. E eu vou explicar isto em miúdos. É o exemplo de tu, Paulo, tens uma garrafa de Coca-Cola 33 centilitros e tu emprestas-me. E eu tenho que devolver imediatamente passado uma semana. Portanto, tens de me devolver num prazo, não é? Exatamente, portanto, num prazo de uma semana. Fazemos um acordo onde eu te empresto esta garrafa de Coca-Cola. E eu tenho que devolver não a mesma, mas uma garrafa de Coca-Cola 33 centilitros de volta. Ok. Passado uma semana. Ok. Pronto. E o que é que acontece? Eu com essa garrafa de Coca-Cola posso fazer exatamente aquilo que eu quero. Ora bem, o que é que eu faço? Num short, eu vendo a garrafa de Coca-Cola imediatamente depois de tu me dares, ou de emprestares. Exato. E vendo ao preço de mercado que está, 1,30. Ok. E a confiança que eu tenho com o short é que a Coca-Cola vai desvalorizar durante essa semana e no final dessa semana, quando eu voltar a comprar uma Coca-Cola, compra, por exemplo, a 70 cêntimos. Exato. E devolve-te essa Coca-Cola. O que é que tu ganhaste, Paulo? Não ganhaste nada porque tu... Eu ganhei porque, para as pessoas perceberem, um contrato. Portanto, tu pagaste um dividendo pequenino para teres acesso a esse empréstimo. Exatamente. Portanto, paguei-te uma pequena comissão. Exatamente. Para o qual tu me emprestaste uma Coca-Cola e depois eu devolvi-te passado uma semana. Exato. E o que é que eu ganhei? Ganhei... A diferença, não é? Diferença, exatamente. Ganhei 60 cêntimos menos a comissão. Portanto, 59 cêntimos. Paguei-te 1 cêntimo de comissão. Então deixa-me ver se eu consigo sumarizar como se fosse um ouvinte, e para todos os efeitos também sou, que é, ou seja, essencialmente temos isto existe, é uma ferramenta financeira que existe. Exatamente. Pronto. É um produto financeiro. É um produto financeiro, que tu podes então pedir emprestado, não interessa depois como é que esse empréstimo funciona, para todos os efeitos isso não está aqui em causa. Então tu pedes-me emprestado e tu tens confiança que entre o tempo de tu me pedires emprestado e o de me devolveres, tens fé ou análise ou quer que seja, que o mercado vai descer, e como o mercado vai descer e tu vendeste antes dessa descida, tu vais meter ao bolso a diferença entre quando eu te emprestei e o preço que estava e quando vendeste, e quando tu me devolveste e ao preço que estava quando tu voltaste a comprar. É isso? Exatamente. Ok, muito bem. Acho que já sei o que é um short. Ok. E o que é que acontece? No filme do Big Short, eles todas as semanas compravam e vendiam, aliás, vendiam e compravam esses títulos da subprime. Porque eles estavam com a confiança de que o mercado ia descer. Mas só que até meados de 2007 eles não acertavam. Porquê? Porque o mercado continuava a aumentar. Exato. Para as pessoas perceberem, dá só um contexto. Esse filme fala sobre o quê? Tu estás a dizer aquilo que acontece no filme. Esse filme é sobre alguma coisa, não é? É sobre aquilo que eram as subprimes que empresas como a Goldman Sachs tinham, que eram produtos financeiros que constituíam dívidas
de imobiliário, portanto, pessoas que contraíam empréstimos e depois teriam sempre que os pagar, portanto, era considerado um produto financeiro estável. Exato. Entre aspas, com menos risco, não é? Entre aspas, estável e financeiro, com menos risco, exatamente. É o termo melhor a indicar a isto. Ainda hoje, não é? Para todos os efeitos. Mas o que é que acontece? Michael Burry, na altura... Mas vamos só contextualizar. Isto é um filme que retrata aquilo que foi o precursor antes da crise de 2008. Exatamente. Ok. Estou a explicar desde o início. Portanto, Michael Burry descobriu que o mercado imobiliário não era assim tão seguro quanto isso. Ou não, o risco não era assim tão baixo quanto isso. Estava sobrevalorizado, não é? Exatamente. E o que é que acontece? Descobriu-se que muitas pessoas contraíram demasiado crédito para aquilo que era a capacidade financeira delas. Ou a taxa de esforço delas. No próprio filme eles relatam que pessoas que passavam a fronteira tornavam-se americanas muito rapidamente e que tinham negócios como, por exemplo, neste caso específico, a prostituição, e que contraíram dívidas de 3 casas ao mesmo tempo. Sim, claro, não tem nada de sustentável, não é? E claro que as pessoas dos bancos que emprestavam ganhavam sempre comissãozinha porque conseguiam fazer com que alguém contraísse crédito. E Exato. Então nós andávamos a confiar em créditos assim um bocadinho, como se diz, um bocadinho demasiado arriscados. E o Michael Burry descobriu isso, e não foi só ele que descobriu, outras pessoas também descobriram, e no filme relatam isso muito bem. E o que é que elas foram fazendo? Foram fazendo shorts, essas subprimes. E até ao ponto em que em 2008 o mercado chegou mesmo a arrebentar. E aí foi... Aliás, já tinha começado a arrebentar a partir de setembro de 2007. Já estava a começar a diminuir. E então... A confiança nos mercados começou a diminuir. Exatamente. E com consequência os mercados começaram a descer a nível de valor. Exatamente. E só para terem uma noção, o rating destas subprimes estavam em A3+. Que, comparando, por exemplo, com a nossa dívida pública portuguesa, está no lugar B+, que é um lugar acima de lixo. Ou seja, se fosse de 0 a 10, era 3 A's mais, não é? Exato. Portanto, seria que um 8, um 9? Seria 9-10. 9-10. E a dívida portuguesa está no 5-6. 5-6, ok. Um bocadinho acima de satisfaz, não é? Ou satisfaz minimamente. Satisfaz menos. Já tivemos e não satisfaz durante muito tempo. Exatamente. Só há pouco tempo é que nós saímos. Já agora, uma coisa que eu acho importante as pessoas também perceberem, porque é que há dívidas que têm ratings diferentes. Eu acho que seria também interessante. Porque o rating está associado ao nível de risco. Sim, mas eu até, se não te importas, até gostava só de, num minuto, explicar às pessoas o que é. Porque sim, força, pronto, Paulo. Basicamente, para as pessoas terem ideia, isto basicamente tem a ver o risco que tu falaste e que é muito importante para as pessoas perceberem. Isso é o que está associado ao rating. Mas de onde é que vem esse risco? Advém do facto dos mercados terem ou não confiança de que o governo ou o Estado tem capacidade para pagar o juro pelo qual, se uma pessoa comprar uma determinada quantidade de dívida, consegue ter o dinheiro de volta. Pagar de volta. Essencialmente é isso. Sim, pronto. Sim. E como sabem, Portugal é um excelente país que nunca faltou a pagar dívidas a qualquer um, portanto, daí o nosso rating ser assim um bocadinho satisfaz menos. Vamos ver se a gente não vai para baixo aqui nos próximos anos. Mas bom, continuando no assunto que nos interessa. Portanto, o Big Short, exatamente. Tinhas falado então que foi isso que aconteceu, que os mercados perderam confiança e que depois aconteceu aquilo que aconteceu, que foi a grande crise do mercado financeiro, né? Deixou de haver dinheiro porque... Uma coisa, não sei se tu te esqueceste de mencionar. Uma das razões... Eu já sigo o Michael Burry há algum tempo. Especialmente, pronto, desde que nós entramos também na questão de tentar comprar cripto e etc. E ver padrões de confiança de mercado. O Michael Burry reparou que uma coisa ainda mais grave, que era o preço pelo qual as pessoas se endividavam relativamente à hipoteca. A hipoteca que é os bancos, até a dívida não estar paga, na falta desse pagamento ficariam com a casa. As casas valiam muito menos do que o preço que as pessoas estavam a dar pela própria casa. Então, quando as pessoas deixaram de pagar, os bancos ficaram com uma dívida gigante. Então deixou de haver dinheiro. Basicamente todo o dinheiro tinha ido para essas subprime, que era basicamente vender dinheiro, vender crédito, e depois esse crédito ser vendido, e etc, etc, etc. Continuar a endividar as pessoas e depois, desapareceu. Não sei se tinhas ideia de que foi este facto que o Michael Burry se apercebeu de que aquilo que estava a ser vendido até uma fotografia que o Michael Burry publicou até no Twitter ainda na altura, que era
não sei se foi no Twitter, aliás, mas foi numa rede social, onde ele publicou, literalmente parecia uma cabana, que tinha sido vendida por $600 mil. Pronto, ele disse, isto é o resultado, isto é a razão pela qual eu estou a fazer short no mercado. Pronto, como é que uma cabana pode ser vendida por 600 mil, não é? É um bocado aquela cena do Wolf de Wall Street. Pronto. Mas é isso, desculpa, eu aqui entretanto fui numa tangente. Então, mas José, tu trouxeste este assunto que é muito importante e explica às pessoas o que é um short, por exemplo, e que existe esta ferramenta de mercado. Por alguma razão em particular, gostavas de elaborar ou gostavas... Tens o pódio. É apenas pelo facto de já ser muito falado o que é um short. Muitas pessoas até já me perguntaram várias vezes o que era o short e eu dou sempre esta explicação, elas entendem. Portanto, foi muito interessante também para este podcast trazer este tema, porque nós ainda não tínhamos falado. Então exato. E é um tema muito importante, aliás, mesmo na cripto, não é? E é algo que só começou, que agora é mais usado do que era antes. Portanto, está mais acessível também. Está mais acessível à pessoa comum fazer isto. Mas este instrumento é extremamente arriscado. Exato. Porque se uma empresa aumenta, tu depois tens que pagar. Sim, essencialmente temos a Revolut, temos, atenção, não temos nenhuma afiliação, estamos só a dizer, constatar factos que existem empresas que permitem fazer isso. Exatamente. A questão é que as pessoas não sei, agora vamos falar daqueles detalhes que nós na altura não valia a pena, que era a questão de como é que esse empréstimo funciona. Por exemplo, então queres então pedir emprestado a tal lata de Coca-Cola. Exatamente. Tens de me dar alguma garantia, não é? Então o que acontece normalmente é que tu tens que dar uma garantia. Imaginemos que tu tens uma lata de Pepsi e digamos que na altura pode valer um bocadinho menos, mas vale, portanto na altura valia 1,30€, não foi o que disseste, a lata de Coca-Cola. Digamos que a tua lata de Pepsi vale 1,20€, vamos dizer assim. Isto aqui não estamos aqui a medir quem é melhor, quem é pior, estamos só para efeitos de exemplo. E nesse caso, imaginando que ao fim dessa semana tu ou não me consegues devolver a Coca-Cola ou não me devolves coisa nenhuma, eu fico com essa Pepsi e ainda me estás a dever dinheiro. Exatamente. E normalmente isso acresce, basicamente é um contrato que estás a fazer e normalmente tens penalização por não me teres devolvido. Ou seja, em vez de ficares em dívida 1,30€, estás em dívida se for preciso 2€, 3€, depende depois de como é que esse contrato é feito, porque também tens capacidade de multiplicar esse empréstimo. Podes fazer short 1 para 1, que é eu empresto uma lata de Coca-Cola, tens de devolver uma lata de Coca-Cola. Podes pedir um empréstimo de 10 vezes, eu dou-te 10 latas de Coca-Cola e tu também tens de devolver essas 10 latas se as coisas correrem mal. Exatamente. E claro que tu tendo só uma lata de Coca-Cola e queres 10, tu vais te endividar ainda mais. Claro que é sempre o maior risco, maior retorno, mas é o pior instrumento. Eu acho que isso é mesmo devia ter aquela, lembras-te daquela bolinha, aquela argolinha vermelha no canto superior direito, quando eram aqueles filmes para adultos. Eu acho que quando as pessoas, especialmente aquela garotada dos youtubers que diz que fez dinheiro com a Forex e não sei o quê, a Forex é outra coisa, mas com os futures, tradings e não sei o quê. Tenham muito cuidado. Muito cuidado, porque para que é que este instrumento serve? Eu gostava também de dar aqui um bocado de background também para não tornar mais interessante, que é, este instrumento serve para, por exemplo, imagina que tu queres estar no mercado do petróleo, mas tu não queres ter petróleo. Então, essencialmente, aquilo que acontece é, este tipo de contratos permite-te, com a volatilidade do mercado para cima ou para baixo, tu fazeres dinheiro na mesma, sem teres de ter a liability de facto ter ou stock desse produto, ou um ETF, ou o que quer que seja. Portanto, essencialmente, imagina que tu tens 100% de certeza que queres que o mercado de stocks o mercado tech de stocks vai baixar. Mas tu não queres comprar stocks. Então, essencialmente, e este produto financeiro também tem características diferentes. É um contrato, tu não tens um ativo. É um contrato, então permite-te ganhar dinheiro com a volatilidade do mercado e ao mesmo tempo teres essa capacidade de poderes lucrar com isso. Portanto, basicamente é isso que está em jogo, para as pessoas perceberem que há várias ferramentas de mercado. Basicamente isto são formas de jogar, para todos os efeitos, as pessoas acham que isto é um casino. Não é um casino. As pessoas, se jogarem este jogo como um casino, têm os resultados de um casino, não é? Pronto, mas eu acho que as pessoas têm que ter esta sensibilidade que estes mecanismos prometem muito, é um bocado como a lotaria. Se uma pessoa pode entrar neste mercado e fazer 10 vezes, 100 vezes o dinheiro, mas ao mesmo tempo pode ficar 10 vezes, 100 vezes
em dívida do que aquilo que tinha entrado. Exatamente. E a maior parte daquilo que acontece é as pessoas ficarem em dívida, porque para pessoas ganharem muito, muitas pessoas têm de perder pouco ou poucas pessoas têm de perder muito. E normalmente há mais pessoas que perdem do que ganham. Isto é muito importante as pessoas perceberem disso. E por isso é que eu tenho assim um bocado, digamos, uma raiva assim um bocado insípida, relativamente aos youtubers que estão ali a dizer: ei, eu comprei o Lamborghini com isto e com aquilo. Epá, amigo. Eles compraram um Lamborghini e foi com o dinheiro que fizeram com a publicidade aos casinos. É do género, eu vou-te vender um curso cujo objetivo é ensinar-te a fazer dinheiro, mas eu estou a fazer dinheiro por estar-te a vender esse curso. É do género, eu não estou a fazer dinheiro seguindo aquilo que eu te estou a dizer, eu estou a fazer dinheiro vendendo-te uma coisa que eu próprio não sigo. E esse é o grande risco. As pessoas, por isso é que também nós criámos isto, não é? Que a ideia é, as pessoas têm, isto é uma associação, não é? Portanto, é um conjunto de pessoas que se juntaram com um fim, com um propósito, e obviamente nós não temos fins lucrativos, nós não estamos a lucrar coisa nenhuma com isto. Temos, claro, que precisamos de se as pessoas estiverem dispostas a tornarem-se associados, mas têm acesso, por exemplo, à parte educativa, de uma forma que só pagam uma vez e têm acesso a isso, podem escrutinar, podem contribuir, podem fazer tudo, e ao menos ouvem de pessoas que não tentam ser aquilo que não são. Nem eu, nem tu, José, nem outras pessoas que cá convidaremos, etc., não tentam ser um gurus de coisa nenhuma. Eu acho que isso é muito importante, porque depois as pessoas acham que isto é 8 ou 80. E em Portugal é muito assim. Ou eu meto-me completamente de joelhos, ganho e sou o melhor da minha aldeia, ou se eu perder, isto é tudo isto é tudo uma burla, isto não serve para nada, que venham cá o Estado e o Estado tem que regular isto, porque o Estado tem que aparecer de alguma maneira ou de outra. Tem de regular isto e etc. Portanto, é muito interessante ver esta história do get rich quick, fica rico rápido. Não sei se também tens essa ideia. É essa a ideia que é passada para fora com aquela exibição daqueles youtubers que exibem os seus carros e tudo isso. Nada contra eles que façam isso. E muito bem para eles. Eles vão de viver bem, porque eles vivem com o dinheiro da publicidade, vivem com o dinheiro que têm dos engajamentos no YouTube, vivem com o dinheiro que também fazem nos TikToks, com tudo isso, e chega-lhes para sustentar os leasings do Lamborghini, porque eu não acredito que seja mesmo posse da pessoa. Portanto... E eu acredito às vezes que seja possível ver agora com os vídeos em 4K, ver ali o sticker, que aquilo foi alugado. Portanto, sabes, na minha experiência, José, não sei se tu também tens experiência, obviamente, extensiva a nível profissional, pronto, mas na minha experiência, agora especialmente no meio onde eu me encontro, é que as pessoas que têm dinheiro, mesmo dinheiro, aquele dinheiro, claro que isso depois também depende do caráter da pessoa, eles não estão a fazer, eles não estão exato. A dizer, olha para mim, olha para isto, eles normalmente também fazem isso, mas fazem de outra maneira, é muito mais, é diferente. Por isso, quando eu vejo garotada a fazer isso... Não se exibem. Não, exibem-se como os outros. Mas não metem no YouTube e não pedem subscrições, nem comentários, nem likes. Não. Metem nas redes sociais, claro, e têm following, sim, mas eles não se preocupam com aquilo que as outras pessoas querem saber. Eles não vivem disso. Eles não vivem disso. A questão é essa. Mas pronto, há pessoas que criam personas à sua volta e bom para elas. Mas a ideia deste podcast, e foi uma excelente forma de falarmos sobre isto, porque... estes mecanismos, estas ferramentas existem também para a cripto, ou seja, as pessoas podem fazer o oposto de short, que nós ainda não falámos, que é um long, também podem fazê-lo, que é, portanto, comprar uma coisa com o objetivo de a vender mais alta e depois devolver essa tal coisa, ganhar dinheiro com a diferença desse dinheiro, portanto, dessa compra e venda. Portanto, isto também existe em cripto e está cada vez mais acessível. E eu acho que isso é muito bom. Acho que toda a gente deve ter acessibilidade. Ao mesmo tempo, com um grande poder vem muita responsabilidade. Ou também vem tão grande a responsabilidade, não é? Exato. Como dizia o Stan Lee. E eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas não devem ter medo dessa responsabilidade. Devem abraçá-la. Mas com isso devem ter cautela. Eu acho que devem se informar porque querem, não é porque precisam, porque se uma pessoa vai com a ideia de que ele precisa de ganhar, portanto vou entrar nisto, esqueçam. A pedagogia aqui é extremamente importante. Sim. E aprendam com os vossos pares, aprendam com pessoas que já passaram, cometeram os erros. Eu garanto-vos uma coisa,
Tanto eu e o José estamos aqui, portanto não podemos aldrabar em determinadas coisas, não é? Outras se calhar, mas uma coisa é certa, eu e o José, quando entramos na parte das moedas, nós cometemos todos os erros. Nós vendemos quando aquilo estava a descer e aquilo continuou, desceu mais um bocadinho, depois subiu. Fizemos montes de erros, quer dizer, cometemos erros todos, erros de assuntos que nós poderemos falar depois mais à frente em outros assuntos, trading, etc, e convidar outras pessoas para nos falar das suas experiências, mas errar é bom, mas mais vale errar e perder 10 euros do que errar e perder a casa, o gato, o peixe. Exatamente. Portanto, só se põe o dinheiro que se estava disposto a perder. Ponto. Exatamente. E eu acho que essa é a grande questão, é que não nos é ensinada como gerir dinheiro. O sentimento que uma pessoa deve ter para o dinheiro. Porque é aquilo que diz o Robert Kiyosaki, que é um autor que eu adoro, que é o que escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Que diz que há uma diferença entre trabalhar para dinheiro e ter o dinheiro a trabalhar para nós. E isto, ao fim e ao cabo, não significa coisa nenhuma, mas significa uma coisa muito importante, que é o modo com que nós abordamos o dinheiro. Se nós abordarmos o dinheiro como um veículo para atingir alguma coisa, é diferente de eu estar a trabalhar para atingir o dinheiro. Porque se formos com esta última que eu disse, vai ser muito difícil não ter um sentimento de apego ao dinheiro quando se está a colocar este dinheiro nos mercados, porque há risco. Portanto, uma pessoa que tenha noção que pode perder o dinheiro que está a investir, ou que está a jogar nisto, não é? Que está a utilizar estas ferramentas, não tem nenhum sentimento sobre esse dinheiro. Se perdeu, perdeu. Se ganhou, muito bom. Não é? Eu acho que essa é uma cultura que em Portugal não existe. Não sei o que é que tu achas, José. Em Portugal, não existindo a pedagogia, não existe essa cultura. Porque se nós tivéssemos mais educação para esse nível, se calhar as pessoas mudavam o seu mindset. Eu acho que também é cultural. Porque repara, há coisas que eu não precisei de aprender na escola porque eu aprendi em casa. Portanto, há uma cultura de ensino em Portugal e eu garanto-te que, por exemplo, a educação que me foi dada foi uma educação mais nortenha, o que quer que isto queira dizer. Mas eu garanto-te que os meus pares, digamos, as pessoas que também foram criadas no mesmo meio, têm mais ou menos a educação que eu recebi, mas com umas diferenças. Portanto, eu se calhar diria também é cultural, porque, repara, a escola não está lá para te fazer homem, não é? Como quem diz, quem te faz homem são os teus pais e tu depois fazes-te homem ou mulher, ou o que quer que seja, não é? Portanto, eu acho que isto também é um bocado cultural. Eu acho que as pessoas têm aquela história de que o dinheiro é que vale. Vamos guardar o dinheiro, vamos mantê-lo ali. E eu acho que também pode ser geracional. Portanto, eu acho que daqui a 50 anos, 60 anos, com a informação que vamos tendo, ou a facilidade em ter esta informação, vai permitir que as gerações futuras possam estar mais bem informadas acerca disto. Esperemos que sim, neste momento já deveriam não ter desculpa para isso, não é? Porque já temos a internet, já há uns bons anos. Mas bom, também não podemos agora estar a culpar todos, vamos fazer a nossa parte, que é estar aqui a falar sobre estes assuntos. E eu acho que sinceramente, dado que este assunto até foi bastante bem tratado, eu diria que se calhar deixaríamos de digerir os ouvintes e se calhar dávamos por concluído este assunto. Parece-me bem. Ok, pronto. Espero que tenham gostado. Este assunto foi particularmente relevante. Acho que vai ser dos podcasts mais informativos que vamos ter, porque toca em vários pontos que se aplicam tanto à cripto como aos mercados financeiros, como a qualquer tipo de mercado. Estas ferramentas aplicam-se e podem ser utilizadas. Claro que já agora uma coisa muito importante, tenham sempre noção de que estas ferramentas têm legislação por trás ou não. Convém sempre ler as letrinhas que diz, e por lei, estas ferramentas financeiras têm que ter advertências acompanhadas para perceberem os riscos, etc. Portanto, leiam sempre isso. Não se intimidem, não se amedrontem, mas ao mesmo tempo tenham noção daquilo que estão a entrar. E pronto, ao menos agora já sabem o que aconteceu em 2008, o que é que podem fazer, e espero que nos acompanhem no próximo episódio. Cá estaremos numa próxima semana, e se tudo correr bem, vocês também estarão cá para nos ouvir. E muito obrigado por terem ouvido. Senhor Zé, damos por concluído? Damos por concluído. Ora, muito obrigado. Obrigado por terem ouvido o podcast da AFV, Associação Finance Valley. E estaremos cá na próxima semana para falar sobre outro assunto, no qual iremos introduzir, entretanto. Não sabemos agora qual é ainda. Portanto, é isso mesmo. Fiquem bem, pessoal. Siga.